Fala, Celso. Grande abraço para você, um abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso. O Corinthians no sábado foi lá até a Arena Castelão, lá em Fortaleza, para pegar o Ceará. Até saiu ganhando. Temos as imagens aí, né, chileno? Bota as imagens aí pra gente. O Corinthians até abriu o placar 1-0 ali com o Roger Guedes, golaço, tirambaço de pé direito, mas aí acabou tomando a virada, 3-1. Primeiro o Bruno Pacheco também faz um belo gol de pé canhoto. Aí o Vina vira o jogo e no segundo tempo o Kleber põe a última pá de cal ali. 3-1 Ceará para cima do Corinthians, e essa derrota aí acabou causando problemas para o Corinthians, porque essa derrota, mais a vitória do Galo, que a gente já viu aí no programa por 1-0 para cima do Botafogo, esses dois resultados acabaram tirando o Corinthians ali da segunda colocação no Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora é o terceiro colocado com 29 pontos e em 17 rodadas sofreu 17 gols, então o técnico Vitor Pereira vai ter um trabalhinho aí para ajustar um pouquinho esse sistema defensivo, que vai ganhar um reforço importante. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas antes, queria chamar aí um trechinho da entrevista do Felipe Almeida, o auxiliar técnico do Corinthians. O VP não esteve presente nesse jogo porque ele estava suspenso, foi expulso contra o Flamengo, cumpre 2 jogos de suspensão. E quem também não estava lá no gol do Corinthians era o Cássio. Cássio sentiu um problema, acabou sendo poupado dessa partida, e o Felipe Almeida explica tudinho para o Chico Lang e para a fiel corintiana aqui no Gazeta Esportiva. Vamos ver. O Cássio lesionou-se no último treino, antes de viajarmos, com uma dor lombar. Ele fez de tudo, o nosso departamento médico fez de tudo para o recuperar, mas infelizmente não deu, e também não entendemos que também não pretendíamos correr riscos nenhuns, porque ainda temos muitos jogos pela frente e, portanto, foi isso que aconteceu. Tá, então a palavra do Felipe Almeida aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva. E agora o Corinthians fica nessa expectativa. Tem muitos jogadores ainda machucados, tem reforços que estão chegando, e aí fica a expectativa quando que esses caras vão poder jogar pelo timão. O Corinthians tem 4 jogadores importantes machucados, então tem ali o Fagner com problema na coxa direita, o William com aquele probleminha no ombro, tem também o Maicon com um problema no adutor e o Cássio aí com essas dores na região lombar. E aí tem 4 reforços para estrear. Yuri Alberto, Balbuena, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, tem o Vital, que está voltando lá da Grécia, já está no bid, daqui a pouquinho também vamos falar um pouquinho mais dele, além do Ramiro. Então, expectativa aí, novidades que podem pintar muito em breve nesse time do Corinthians, que volta a campo já na quarta-feira. Estarei lá para a alegria do Chico Lang na Neoquímica Arena contra o Coritiba. Corinthians e Coritiba, jogo importante aí do Campeonato Brasileiro para o Corinthians tentar dar uma reabilitada depois dessa derrota aí para o Ceará fora de casa. Daqui a pouquinho a gente volta mais para falar do Timão, para falar do Balbuena, que enfim foi anunciado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá bom, Celso? Vai daí. Tá bom, Zé, aí que tá deixando o corintiano bem empolgado a presença do Balbuena. Agora, o Corinthians tem jogado sem 9 titulares. É verdade, você está falando isso na redação hoje. Pelos desfalques, a campanha do Corinthians é boa. Nesse aspecto você tem razão. Mas o que eu fico pensando é o seguinte: quem vai substituir o Cássio se precisar, né? De repente machuca ele 3, 4, 5 jogos. E aí, quem vai entrar no lugar? Mas esse Matheus Donelli não tem condição. É o chamado chama-gol, né? Pelo menos nesse jogo aí, o Miller mesmo, daqui a pouco ele fala. Ele disse ontem que o primeiro gol que ele tomou, se tem o Cássio no gol, ele não toma. Né? O Miller explicou isso no mesmo, já passo para ele já. Eu acho que o terceiro gol que ele tomou do Kleber, por exemplo, foi em cima dele o chute do Kleber. Inclusive, até o Kleber parou, olhou e bateu no canto dele. Quer dizer, ele tinha que pegar. Eu só acho que o Cássio estivesse lá, tinha pego. Então, quer dizer, eu acho que está na hora de dar chance para aquele rapaz lá, aquele rapaz que é maior que o Cássio, tem 2 metros de altura, é o Carlos, né? Carlos alguma coisa, não sei o sobrenome dele, mas é o Carlos, tem nome de grande goleiro, né? O Carlos que jogou na Ponte Preta, jogou no Corinthians. Então, tem que tá na hora de dar, porque eu acho que hoje o goleiro tem que ser alto, né, Miriam? Compridão, né? Para tapar o gol mesmo, né? Ele falou também no terceiro gol, Celso, sabe por quê? Porque o princípio do goleiro é o quê? Quando a bola é diagonal, fechar o ângulo. Ele não fechou o ângulo. Ele não fechou nem o ângulo dele e nem da direita. Então, está certo, o atacante do Ceará foi muito bem. Agora, esses desfalques, William, Renato Augusto, Fagner, Cássio, claro, eles são desfalques assim, decisivos. Esses não podem ficar fora. O Yuri estreando com os reforços, com esses titulares junto... William, Renato Augusto, Cássio, aí Fagner, sim, Maicon. Aí o Corinthians luta pelo título
briga com o título com Palmeiras, Flamengo e Atlético. Ó, a gente falou de todos esses. Pois é, tocou a sirene lá no Parque São Jorge hoje, viu, meu amigo Celso Cardoso? Tocou a sirene porque Fabian Balbuena, o general, está de volta, jogador de 30 anos, zagueiro, fica no Corinthians por empréstimo até o meio da temporada que vem, até o meio de 2023. Ele que estava lá no Dínamo de Moscou, da Rússia, então vem por empréstimo aí de uma temporada, jogador importante que o Chico Lang ama, toda a torcida do Corinthians estava muito ansiosa por esse retorno dele, campeão paulista em 2017, 2018 também, campeão brasileiro pelo Corinthians, está de volta, já foi aí, bateu umas fotinhos ali com o presidente do Willian Monteiro Alves, enfim, agora fica a expectativa aí de quando que ele vai estrear com a camisa do Corinthians, e aí o Corinthians liberou lá nas redes sociais videozinhos com o Balbuena e a gente confere o compilado que a gente fez agora. O jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Fala, Fiel. Logo, logo a gente tá junto. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Do general Balbuena de volta ao Corinthians. E aí na minha primeira entrada eu comentei com vocês sobre o Matheus Vital. Matheus Vital já vinha treinando há algum tempo lá no CT Dr. Joaquim Grava com os companheiros tal. Ele tinha ficado um tempo na Grécia, no Panathinaikos, emprestado, mas agora que retornou para o Corinthians, já apareceu lá no boletim informativo diário da CBF, já está apto a defender a equipe do técnico Vitor Pereira. Vamos ver como é que ele vai ser utilizado pelo VP. Muita gente gostou desse retorno aí do Vital, é uma peça que muitos entendem que pode ser importante nesse time aí do Corinthians. E eu deixo a pergunta para vocês, viu, Celso? Será que o Vital vai poder ser bem aproveitado aí pelo técnico português para a sequência da temporada, meu querido? Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí. Eu acho que você pensou nisso, então um forte abraço para você. Será que o Vital vai ser Vital? Foi péssimo essa, né? Mas você fez aí uma brincadeira, né? Um jogo de palavras, mas vai porque o Renato Augusto não tem meia, não tem um cara que substitua ele. E o Vital faz muito bem essa função, sem falar que se precisar que ele caia pela esquerda, ele cai. Né? Ele cai, faz a função do lateral esquerdo, se for o caso. Então, eu acho que são boas contratações, o Corinthians está juntando um grupo muito legal e vai se juntar aos que já estão machucados, né, que você falou no começo do programa, e o Corinthians realmente, como disse o Miller, vai subir de patamar, assim eu espero. Né? Balbuena é bom por cima e por baixo. O Vital é um bom jogador, ele só precisa de um detalhe, ser objetivo. Ele é um driblador, ele é leve, ele é habilidoso, mas ele precisa ser mais objetivo. Se ele for objetivo, essa sua capacidade técnica que ele tem de habilidade vai ser muito útil lá no ataque. Com o Mancini até que ele evoluiu um pouquinho, né? De cortar por dentro, bater pro gol, fez vários gols. Aí assim. você sabe que é engraçado sobre o Balbuena, rapidinho, né? O Miller falou para mim, Chiquito, aquele jeito dele, né? Chiquito, o Corinthians contratou, a melhor contratação do Corinthians foi feita agora. Eu falei, ué, quem? O Yuri Alberto? Ele falou, não, o Balbuena. E olha, ele tá certo. Último.